Ok, vamos então começar a nossa sessão de descomplicar a proteção de dados. Este termo descomplicar foi roubado, entre aspas, foi usurpado às nossas convidadas, porque este termo descomplicar é mesmo um termo das nossas convidadas. Eu queria aproveitar e, pronto, assim o mais rapidamente possível, tentar fazer um enquadramento só da sessão que vamos ter agora. No fundo, nós vamos ter uma sessão em que vamos tentar mostrar aos participantes que a proteção de dados é uma coisa séria, mas não tem que ser uma coisa complicada, e por isso temos que descomplicar o que é a proteção de dados. Queria dar as boas-vindas a todos, quer membros da Ordem dos Engenheiros, quer não membros, quer engenheiros, quer não engenheiros. Isto é aberto ao público e por isso é uma sessão em que nós pretendemos passar aqui um bom bocado, aproveitando e agradecendo à Filipa Magalhães e à Maria Leitão Pereira, as nossas convidadas, a sua disponibilidade e o entusiasmo permanente que têm em partilharem o enorme conhecimento que têm desta área, que têm. Não se façam... É verdade que têm um grande conhecimento. Pronto, fazer alguns agradecimentos institucionais, como é evidente. Eu queria agradecer ao nosso presidente da Ordem dos Engenheiros Região Norte, ao engenheiro Poças Martins, e ao seu conselho diretivo, que muito têm feito pela Ordem e pela Ordem, através da Ordem, pela nossa sociedade, o que eu estava a comentar ainda antes de abrirmos esta sessão, que é a Ordem dos Engenheiros Região Norte não confinou, antes pelo contrário. Durante este tempo, até por força do nosso conselho diretivo e do nosso presidente, nós ainda tivemos mais atividades e estamos a tentar colaborar nesta nova maneira, novas realidades que temos, de poder ajudar a sociedade a ultrapassar isto. Agradecer ao staff da Ordem, como é evidente, porque sem eles estas sessões todas não eram possíveis, que têm sido inexcedíveis, tanto na divulgação como na preparação, etc., de todas estas sessões. Esta sessão é organizada pelo Colégio de Informática e não se entenda mal, antes pelo contrário, a proteção de dados também é uma área da engenharia informática e por isso o Colégio de Informática tem todo o empenho, todo o interesse em, por um lado, como valorizar os seus profissionais da engenharia informática, mas também o Colégio de Informática tem uma posição aqui que é ser um motor da transformação digital da sociedade. E é este o nosso papel, a nossa missão que nós nos sentimos e por isso que sentimos que era importante também trazermos esta sessão para aqui. Aproveitar só uns segundinhos e pedir às nossas convidadas e aos nossos presentes só mais um bocadinho de uma paciênciazinha, que é a Ordem dos Engenheiros Região Norte está a fazer uma pressão, está a empenhar-se muito fortemente na formação, na área da formação, no permitir, no facilitar ações de formação aos seus membros. Quando eu digo aos seus membros, não digo que não possam frequentar estas ações de formação que estão a ser organizadas, não possam ser frequentadas por não membros, mas também se compreende que isto é uma ordem e por isso nós temos que dar alguns benefícios aos nossos membros. E os benefícios aos nossos membros concretamente são dois. Um é poderem dar sugestões de formação e o outro benefício é pagarem essa formação a preços puramente simbólicos. E o termo que eu vou utilizar é exatamente este, puramente simbólico. Eu quase que me atrevi a dizer que se algum elemento da nossa ordem ou que venha a pertencer à nossa ordem pretender frequentar um curso de formação um por ano, paga a cota da ordem só com a frequência com a poupança que tirará desse curso de formação. Pronto, feito este enquadramento, vamos então à nossa sessão, que foi para isso que nós cá nos reunimos hoje, e por isso, aproveitando as nossas convidadas, a Filipa Magalhães, a Maria Leitão Pereira, que são duas, eu vou-lhe chamar pioneiras nesta área, na área da proteção de dados em Portugal. São claramente, ainda andava toda a gente a falar de o que era a proteção de dados e a ler uns documentos, etc. E já estas nossas duas ilustres convidadas tinham publicado um livro que se chamava Regulamento Geral de Proteção de Dados, Manual Prático. Aliás, uma inconfidência, mas foi por aí e foi com elas que eu comecei a perceber a prática do que é a proteção de dados e não ler só o regulamento e os textos que entretanto apareciam.
e por isso ainda bem que elas aqui estão connosco, fico muito feliz por as ter connosco e vamos tentar durante estes minutos, no fundo, tentar fazer um balanço. O regulamento está em plena aplicação há pouco mais de 2 anos, há 2 anos. A nova situação que vivemos da pandemia criou novos desafios, tanto no confinamento como agora no eventual regresso ao trabalho, ou no progressivo regresso ao trabalho. Há questões que se colocam para o futuro, e é isto que no fundo nós queremos ouvir e vamos ouvir com certeza e vamos aprender todos com as nossas convidadas. Só para os presentes que estão neste momento a ouvir-nos, a ideia da sessão é, por isso as nossas duas convidadas vão fazer a sua apresentação, há aqui umas com alguma interação que vão haver umas questões colocadas à audiência, que agradecia quando elas aparecessem que respondessem o mais rapidamente possível. Chamar-vos a atenção que esta sessão será gravada e depois disponibilizada nos sites, enfim, divulgada na internet nos locais próprios da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. Se pretenderem colocar alguma questão, por isso depois para no final vamos tentar utilizar o tempo que tivemos disponível para algumas questões, coloquem essa questão no chat e eu vou tentar, eventualmente a missão quase impossível, mas vou fazer o que for possível, de colocar as questões, vou estar a acompanhar o chat, vou guardar algumas das questões, aquelas que eu conseguir, e depois no final as colocarei através de vocês, serei eu no fundo porta-voz para as nossas convidadas poderem tentar ajudar e esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Feito isto, ok. Minhas amigas, é a vossa vez, por favor. Olá, boa tarde a todos. Um agradecimento especial à Ordem dos Engenheiros da Região Norte e ao nosso comum amigo João Oliveira, que teve a simpatia não só de nos ter convidado, como também de tecer palavras tão elogiosas agora nesta apresentação. Agradeço muito e é um gosto estar com vocês a fazer uma das coisas que nós as duas mais gostamos de fazer, descomplicar aquilo que podem parecer matérias aparentemente difíceis. A verdade é que o Regulamento de Proteção de Dados, à semelhança de toda a legislação, são feitos e têm como principais destinatários o comum dos cidadãos, não é? Todo o cidadão é titular de dados independentemente das qualificações e habilitações académicas que tenha. E todo ele é o principal destinatário e a razão de ser do RGPD. Daí que precise de saber e conhecer exatamente os direitos que resultam deste regulamento para ele. E nós, para não fugirmos à nossa forma de abordar os temas, vamos começar este seminário com uma provocação, porque aparentemente parece que neste momento se fala de tudo, menos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E se é verdade que há pessoas que estão neste momento em que focam muito a questão da saúde pública e só a saúde pública é que interessa, e é verdade que neste momento é aquilo que nos deve interessar sobremaneira, mas tem que ser compatibilizado muito com esta questão da proteção de dados, e há quem ache neste momento que a saúde pública legitima qualquer atropelo à proteção de dados, basta ver aquilo que se tem feito em alguns países ao nível das apps e de alguns sistemas de localização e de informação. Também não é menos verdade que neste momento a Comissão Nacional de Proteção de Dados está especialmente preocupada justamente com estes atropelos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E a verdade é que um e outro devem coexistir, ou seja, a preocupação com a saúde pública não é inimiga da proteção de dados, portanto, podem todos juntos, podem os dois temas viverem pacificamente neste universo. Então, nós o que vamos fazer primeiro é descomplicar algumas questões relacionadas com a proteção de dados, porque desde que este regulamento se estava a preparar para entrar plenamente em vigor, não é? Antes da plena entrada em vigor, portanto deu-nos tempo para nos prepararmos. A verdade é que poucos foram aqueles que se prepararam bem, não é? A maior parte deixou-se ficar para o dia 25 de maio para, à pressa, andar a fazer algumas coisas, mas também é verdade que nesse à pressa foram-se cometendo algumas irregularidades.
e foram-se divulgando algumas ideias falsas a propósito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o que nós hoje queremos fazer é mesmo isto, é começar por olhar para as questões essenciais do regulamento, ver efetivamente o que é isto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também o que o Regulamento de Proteção de Dados não diz, que por aí se foi dizendo que eram verdades absolutas e que não são. Então, antes de mais, estamos a falar de quê? Estamos a falar de dados pessoais. Dados pessoais são aqueles que são relativos às pessoas singulares, ou seja, são todos aqueles que cada um de nós, enquanto pessoa individual e singular, tem. Eu costumo dizer que são aqueles dados que tem toda a gente que quando à noite chega à casa gosta de fechar as cortinas da sua casa e gosta de dizer isto é meu, eu só mostro a quem eu quiser e a quem eu deixar entrar aqui. Aliás, houve uma questão engraçada pouco tempo antes de entrar em vigor, ou quando se estava a preparar a elaboração do regulamento, que foi um inquérito que se fez a alguns jovens entre os 18 e os 35 anos, portanto eu já não estou nessa faixa etária, não seria objeto desse inquérito, mas foi um inquérito que se fez em Amsterdão a jovens nessas idades onde lhes eram questionadas várias coisas, por exemplo, se eles se incomodavam pelo facto de irem comprar bebidas alcoólicas a um estabelecimento comercial e haver um registro de quem é que tinha comprado e ficarem com o registro de identificação, e eles diziam que não, que era uma coisa normal, se incomodavam com o facto de nos autocarros poderem existir câmaras de videovigilância para poderem fazer um mapeamento facial para eventualmente se procurar alguém que estivesse a ser procurado pela polícia, diziam que não, que era uma questão de segurança pública, mas a verdade, e sendo todos novos, muito novos, daquelas pessoas que eu acho que tendencialmente não valorizam muito a questão da privacidade, quando lhes era perguntado se importavam que à noite, quando chegassem a casa, estivessem com os seus filhos a brincar, com a sua mulher a ver televisão, que estivesse a rua inteira a olhar para aquilo que acontecia na casa deles, pois como sabem os holandeses por tradição não usam cortinas nas casas, ou maioritariamente não usam, todos eles responderam não, isso não, porque isso é a minha privacidade, ou seja, toda a gente, por muito grandes que sejam os seus níveis de privacidade, há algumas coisas que nós entendemos como nossas. E então o que este regulamento vem fazer é mesmo isto, é dizer que as pessoas têm este direito a que os seus dados só sejam tratados em determinadas circunstâncias e são eles sempre os titulares destes dados, mesmo que eles porventura possam estar a ser tratados por outras entidades a que se chamam responsáveis do tratamento. Então a primeira questão que se coloca é o que são dados pessoais e é basicamente tudo aquilo que me identifica a mim, me distingue da Maria e nos distingue a cada uma de nós do João Oliveira. É o nosso nome, é a nossa morada, é o nosso estado civil, é o nosso identificador do nosso IP do nosso computador, é a nossa filiação sindical, é a nossa filiação partidária, é até a nossa religião. São alguns dados de saúde que nos distinguem a cada um de nós, isto são considerados dados pessoais. E o que o regulamento faz é dar-nos uma proteção para estes dados e dizer que são nossos e, portanto, este é um dos direitos fundamentais mais importantes de todos, é a garantia que nós temos que os nossos dados não podem ser tratados abusivamente e sem haver legitimidade para o fazer. E por isto, e ao contrário do que se foi por aí dizendo, e havia uma ideia que eu ouvia muitas vezes passar e que me irritava bastante, porque não é isto que está no regulamento, que era a ideia de que a partir do dia 25 de maio de 2018 não iriam mais poder voltar a ser tratados os dados pessoais se os seus titulares não dessem o seu consentimento, e não é isto que o regulamento diz. O que o regulamento diz é que tem que haver uma licitude para este tratamento e depois impõe uma série de obrigações às entidades que procedem ao tratamento de dados. Portanto, simplificando aqui algumas ideias essenciais, o que vem o regulamento dizer, naquilo que depois foi complementado pela Lei de Execução Nacional, é que os dados pessoais são objeto de um tratamento lícito e já veremos de seguida onde é que essa licitude pode ser encontrada. Leal e transparente, ou seja, eu tenho que ter uma razão de ser para proceder ao tratamento de dados pessoais e a partir do momento em que esta razão de ser está encontrada, eu tenho que ser leal e transparente, ou seja, aquilo que eu disse que seria o objetivo de proceder ao tratamento de dados tem que ser efetivamente assim. Licitude, lealdade e transparência. Primeiros grandes princípios de tratamento de dados.
Depois, os dados terão que ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, e não podem ser tratados posteriormente de outra forma incompatível, ou seja, a pessoa tem que perceber, quando entrega os seus dados para eles serem objeto de tratamento, exatamente o que é que vai ser feito com eles. Esta lealdade e esta transparência, este conhecimento das suas finalidades, e nós não podemos ser surpreendidos com o tratamento dos nossos dados pessoais para uma finalidade que desconhecíamos completamente. Depois há um princípio que eu gosto muito e eu acho que o princípio da minimização pode-se aplicar aqui a vários níveis. Pode-se aplicar ao nível da minimização dos dados, pode-se aplicar ao nível da minimização do tempo da conservação e da minimização dos acessos aos dados pessoais. Então comecemos pelo primeiro. Minimização dos dados. Os dados solicitados e tratados têm que ser objeto, têm que ser os dados, apenas e só os dados adequados, pertinentes e limitados. Ou seja, o que nós vamos fazer é reduzir ao máximo o número de dados que pedimos e que tratamos, e todos eles são estritamente necessários, adequados, pertinentes e limitados. Tudo o que for acessório, complementar, deixa de ser objeto de tratamento. Eu posso-vos dar um exemplo muito concreto, e eu aqui passando a publicidade, porque não é a minha intenção fazê-la, mas o regulamento estava para entrar em vigor e em novembro de 2017 eu fui comprar uma máquina de lavar louça à MediaMarkt. Não, acho que foi a MediaMarkt ou a Vorten, uma dessas, pronto. E então sei que entrei para comprar a máquina e eu já estava naquela altura em que, até porque como também a minha profissão é à volta disto, que não quero que tantas entidades tenham os meus dados desnecessariamente. Mas eu depois também tenho uma particularidade, que é, se por um lado não quero que os meus dados estejam espalhados na mão de tantas entidades responsáveis de tratamento de dados, também gosto muito de descontos e de benefícios que às vezes me dão a partilha destes dados. E então eu entrei lá, eu escolhi a máquina, mas era para ser entregue em casa. E no momento em que nós vamos a pagar, eles dizem, tem cartão Vorten? E eu digo, não tenho e nem quero ter, porque eu estou farta que os meus dados andem a ser tratados por todas as entidades e não quero mais andar a receber SMS e telefonemas a propósito de toda e qualquer promoção. E eles dizem, porque se tivesse o cartão Vorten nós duplicamos o prazo de garantia de qualquer eletrodoméstico. E eu disse, ok, então pronto, eu já quero ter cartão Vorten, traga-me lá então o formulário e pensei, deixa-me ver que dados é que eles estão a pedir no formulário. E a verdade é que eles cumpriram completamente este princípio da minimização dos dados. E cumpriram porquê? Porque eu não pedi crédito e então de um formulário que eles tinham com imensas perguntas para quem pedia crédito, a mim perguntaram-me só o nome, disseram-me assim, só queremos que preencha estes 4 campos, onde estava o nome, o e-mail, a morada e o NIF. Ou seja, a morada precisavam porque a máquina era para entregar em casa. O NIF também, o nome naturalmente. E o meu e-mail, porque da parte deles há interesse, ninguém dá nada a ninguém e, portanto, a contrapartida de me dobrarem o prazo de garantia seria eu ter o meu e-mail acessível para poderem fazer publicidade. E eu pensei, um belo exemplo de como, de facto, não precisavam de saber onde é que eu trabalho, quanto é que ganho, quem é que vive lá em casa, se a casa é arrendada, hipotecada ou o que é. Ou seja, minimizaram os dados. Outro princípio importante é que os dados devem ser sempre exatos e atualizados sempre que necessário, porque dados que estão desatualizados podem representar risco para os respectivos titulares. Vejam, por exemplo, um caso muito simples, o momento que estamos a viver, alguém que tenha dado, a dada altura, positivo no teste Covid e, entretanto, já esteja negativo, se o dado não for atualizado, aquela pessoa, quer queiramos, quer não, continua a ser objeto de discriminação. Os dados devem estar limitados na sua conservação, ou seja, devem ser guardados, conservados, e a operação de conservação é uma das operações de tratamento de dados, o mínimo de tempo possível, e por último devem ser tratados de forma que garanta que a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas e organizativas adequadas. Portanto, princípio da integridade e da confidencialidade.
Uma questão que eu gosto muito no Regulamento Geral de Proteção de Dados é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ao contrário do que muita gente desejava, não tem uma lista daquilo que todas as entidades responsáveis de tratamento de dados têm que fazer. E dá campo para cada entidade responsável pelo tratamento de dados encontrar e definir as medidas técnicas e organizativas tecnicamente possíveis e economicamente viáveis para garantir o cumprimento de todos estes princípios de tratamento de dados. E, portanto, aquilo que são medidas de segurança no tratamento de dados no Ministério da Defesa, vamos imaginar, poderão não são garantidamente as medidas que são devidas e que se devem implementar numa sapataria, por exemplo, que como tem o cartão de cliente, como todos os seus clientes têm um cartão de cliente, além dos dados de todos os seus trabalhadores, também trata aqueles dados. Portanto, sempre adequado ao tipo de dados que se trata e à dimensão do responsável do tratamento. O responsável do tratamento é responsável pelo cumprimento destes princípios e tem poder de comprová-lo. Portanto, o último princípio, que é o princípio da responsabilidade. E também é um princípio muito importante, porque o regulamento não nos diz assim taxativamente. Não pode haver uma violação de dados pessoais. É óbvio que o objetivo do regulamento é este. Mas o que o regulamento nos diz é uma coisa diferente. Vocês têm que implementar todas as medidas para garantir que vão evitar a existência de uma violação de dados. Porque existindo uma violação de dados, se vocês nos conseguirem provar que ela não vos é imputável, porque implementaram todas as medidas necessárias para cumprir com as obrigações de tratamento, diz assim o RGPD, poderão ser exonerados de qualquer responsabilidade. E depois diz-nos a Lei de Execução Nacional, que nestes casos o titular de dados o responsável do tratamento também poderá não ser objeto de qualquer coima por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, resumindo, o que nós temos verdadeiramente no RGPD é um conjunto de princípios que têm que ser seguidos no tratamento de dados. Princípio da legitimidade, lealdade e transparência, limitação das finalidades, minimização de dados, exatidão, limitação da conservação, integridade e confidencialidade e responsabilidade. E vou-me agora focar neste primeiro, princípio da legitimidade, para desmontar o quê? Para desmontar a falsa ideia que era profusamente difundida de que sem o consentimento dos titulares de dados ninguém podia fazer tratamento dos seus dados pessoais. Ideia completamente falsa, porque há 6 causas de legitimidade para proceder ao tratamento de dados e já as veremos de seguida, e o consentimento é apenas uma. Esta ideia que se generalizou fez com que, por exemplo, se começassem a disparar pedidos de consentimento de dados, inclusive para trabalhadores que tinham um contrato de trabalho com uma empresa na qual trabalhavam há imenso tempo. E a verdade é que o trabalhador não tem que dar o consentimento, nem esse consentimento seria lícito, não é? Nem seria razoável aceitar aquele consentimento, porque o trabalhador nunca está numa situação de liberdade e de autonomia completa nas suas decisões. Não é? A verdade é que, como existe um contrato de trabalho, a lei legitima, o RGPD e também a nossa lei de execução, o tratamento dos seus dados. Portanto, esta é a primeira ideia também que é importante desmistificar, é que não há uma proibição genérica e absoluta de tratamento de dados. O que há é o seguinte, artigo 6º do RGPD. Há um conjunto de motivos que nos dizem que, se estiverem na base do tratamento de dados cada um destes motivos, o tratamento dos dados é lícito. E que motivos são estes? Aparece logo em primeiro, de facto, o consentimento titular de dados. Mas eu até gosto mais de ler este artigo da linha F para a linha A. Porquê? Porque vamos encontrar muitos outros motivos que se aplicam a casos concretos e que, se existirem cada um dos outros motivos ou um dos outros motivos, não somos já obrigados a pedir o consentimento do titular de dados. Pedir o consentimento do titular de dados, vocês poderiam dizer, bem, mas mais vale a mais do que a menos. E eu diria, se calhar não, porque o artigo 7º, número 3 do regulamento, diz que quando a causa para proceder ao tratamento de dados assenta no consentimento do seu titular,
quando o titular de dados nos retira o consentimento, nós ficamos sem legitimidade para continuar a proceder ao tratamento de dados. Portanto, aqui esta é daquelas coisas, é verdade que há em muitas situações que nós podemos dizer que mais vale a mais do que a menos, mas esta é daquelas situações em que convém definir muito bem a causa de legitimidade para proceder ao tratamento de dados. Então aparece-nos o consentimento titular de dados, dou-vos um exemplo. O Pingo Doce só procede ao meu tratamento de dados inerentes ao facto de eu ter um cartão pouco a mais, e sempre que lá vou ficam a saber qual é a minha lista de compras, quanto é que eu gastei, em que altura do mês é que lá fui. O Pingo Doce só pode fazer isto, e com base nestas informações ele faz o meu perfil de consumidora. Ele só faz isto porque eu dei o meu consentimento, porque o Pingo Doce não tem nenhuma outra legitimidade em nenhuma das outras alíneas. Relativamente aos trabalhadores, estão aqui previstos especificamente trabalhadores e outras entidades em que a causa de tratar os dados esteja na existência de um contrato ou na existência de diligências pré-contratuais a pedido do titular de dados. Imaginem, por exemplo, que eu envio o meu currículo espontaneamente, ou até porque está a pedido para uma determinada empresa. Esta é uma diligência pré-contratual. Eu estou a pedir a esta empresa, por favor, olhem para o meu currículo porque eu quero poder vir a ser contratada por vocês. E então, ou nesta fase ainda pré-contratual, ou no momento em que já celebraram comigo um contrato, não precisam de me pedir consentimento para proceder ao tratamento dos meus dados adequados, necessários e relevantes para executar o contrato, fazer o recrutamento e seleção e fazer o processamento salarial. Outra causa de legitimidade é quando o tratamento é necessário para cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito, ou seja, quando há uma lei que impõe uma determinada obrigação ao responsável do tratamento, e é por isso que ele então vai tratar dados de outras pessoas. Quando o tratamento seja necessário para a defesa dos interesses vitais do titular de dados ou de outra pessoa singular, quando seja necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública, e eu por acaso gostava imenso, eu não sou um perigo na estrada, atenção, quando passarem por mim não se assustem, mas a verdade é que cada vez que um polícia me manda parar, fico em pânico, e quando o regulamento entrou em vigor eu olhava para esta linha e dizia como eu gostava de um dia ser mandada parar pela polícia e dizer assim, senhor agente, lamento imenso, mas não lhe dou consentimento para o tratamento dos meus dados e recusar-me a dar o meu cartão de cidadão. A verdade é que não posso fazer isto, porque senão seria acusada de desacato à autoridade, porque eles no exercício das funções de interesse público têm toda a legitimidade para proceder ao tratamento dos meus dados. Por último, quando o tratamento for necessário, para efeitos dos interesses legítimos, prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados especiais, em especial se o titular de dados for uma criança. Portanto, estes são então, de facto, as causas de licitude para o tratamento de dados. Consentimento, existência de um contrato, interesses vitais, interesses legítimos e obrigação legal. Em virtude do tratamento de dados e de cada vez que os nossos dados são tratados, nós temos na nossa esfera jurídica, e era como dizia logo no início, os dados, apesar de estarem a ser tratados por várias entidades, por exemplo, a nossa entidade patronal, o Pingo Doce, as escolas onde os nossos filhos andam, cada vez que nós vamos ao médico tratam uma série de dados pessoais, apesar de haver vários responsáveis pelo tratamento de dados a procederem ao tratamento dos nossos dados, os dados são sempre nossos, ou seja, nós mantemos o domínio, ou temos que manter o domínio sobre aquilo que lhes acontece e como é que eles estão a ser objeto de tratamento. E por isso o regulamento consagra uma série de direitos do titular de dados. O direito de acesso, de aceder aos seus dados e perceber como é que eles estão a ser tratados e por quem. O direito de retificação, eu diria que este até é um direito e dever, que é o direito de pedir para que os dados sejam corrigidos. Por exemplo, dou-vos o exemplo daquela situação de uma pessoa que era Covid positivo e depois passa a negativo, tem o direito de pedir corrijam os dados, porque senão eu vou continuar a ser perseguido por este rótulo que é altamente discriminatório neste momento.
O direito a ser esquecido, um direito de que toda a gente gosta muito, eu diria que é sempre o direito estrela do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas em bom rigor é daqueles direitos que menos vezes podem ser exercidos, porque há muitas situações em que os meus dados não podem ser apagados, desconectados, esquecidos, pura e simplesmente porque há motivos legais para continuarem a ser tratados. Olha, dou-vos outro exemplo, e voltando outra vez à questão da estrada. Eu bem gostava de pedir ao IMT que apagasse todos os meus dados pessoais, ou seja, infrações que eu tenha tido ou outras coisas. A verdade é que o IMT nunca o poderá fazer porque precisa destes antecedentes para eventualmente uma multa posterior que me venha a aplicar. Direito à limitação do tratamento. Temos direito a que os nossos dados, de acordo até com o princípio da lealdade e da transparência, que os nossos dados sejam tratados só para as finalidades que nos prometeram que seriam tratados. Direito de portabilidade, as pessoas associam muito a questão da portabilidade à portabilidade do número de telefone, mas é idêntico a isto, mas no fundo os dados são sempre meus, portanto, se este responsável pelo tratamento não há mais razão para continuar a proceder ao tratamento dos meus dados, eu posso pedir uma de duas coisas, ou que me entreguem a mim os dados pessoais num formato que possa ser facilmente lido por mim, ou então que entreguem a outra entidade de responsável de tratamento, que é muito o que acontece quando nós fazemos a migração de uma operadora de telecomunicações para outra. Direito à oposição, há bocado quando vos dizia que não devíamos assentar naquela ideia de que era sempre necessário o consentimento do titular de dados para proceder ao tratamento de dados. Porquê? Porque quando o consentimento é a única razão para proceder a esse tratamento, a qualquer momento o titular de dados tem este direito de oposição, que é dizer eu não quero mais que continuem a proceder ao tratamento dos meus dados pessoais. E por último temos as decisões individuais automatizadas, ou seja, o direito que todos nós temos a que apenas e só com base no tratamento dos nossos dados sejam tomadas relativamente a nós decisões administrativas ou decisões automáticas que nos sejam desvantajosas e podemos nos opor a que isso aconteça e solicitar que haja uma intervenção e a análise humana antes de qualquer decisão ser tomada. Avançando aqui um bocadinho, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados faz aqui uma classificação entre uma dicotomia de dados pessoais e distingue aquilo que são os dados pessoais comuns dos dados pessoais especiais, sensíveis. E nos dados pessoais comuns nós vamos encontrar o nome, a morada, o estado civil, o número de telemóvel, o e-mail, uma série de dados que, diria eu, individualmente representam pouco risco para o titular de dados. Aliás, a palavra risco é uma daquelas que o Regulamento Geral de Proteção de Dados mais apela. Porquê? Porque, e esta é a grande novidade e a grande razão de ser deste regulamento é mesmo isto, é que durante anos andaram a tratar os dados pessoais, várias empresas responsáveis pelo tratamento, sem perceber que associados a esse tratamento do qual retiravam muitas vantagens económicas, existia para o titular de dados riscos. E então esta palavra e este conceito de risco é muito importante. E quando nós olhamos para os dados comuns, nós pensamos que o risco associado a estes dados é muito menor do que o risco associado aos dados pessoais especiais. E por isso é que no artigo 9º do Regulamento Geral de Proteção de Dados começa-se mesmo com uma proibição, que não é absoluta porque depois tem 10 exceções. Então começa por dizer, é proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. E eu, pelo contexto que vivemos, selecionei aqui esta questão do é proibido o tratamento de dados pessoais relativos à saúde. Começamos então com uma proibição e começamos logo a pensar, então mas o que é que as apps que nos outros países andam a proliferar e que também vão chegar cá mais tarde ou mais cedo, há quem diga que estão mesmo a aguardar uma aprovação para começarem a ser divulgadas e utilizadas, afinal tratam de dados de saúde.
Então vamos ver porque é que, por exemplo, vamos pensar nós, porque é que, por exemplo, há aquela ânsia de toda a gente de medir a temperatura uns aos outros para saber se podem ou não podem estar infectados. Então vem, depois o número 2, estabelecer exatamente 10 exceções, e são situações em que de facto se pode proceder ao tratamento de dados pessoais especiais, dados sensíveis, nomeadamente os dados relativos à saúde. Chamo só aqui a atenção porque a primeira aparece sempre a questão do consentimento, ou seja, um dos motivos e uma das razões para proceder ao tratamento de dados sensíveis será sempre e continuará a ser a questão do consentimento. Depois temos uma outra questão, e esta é muito importante, porque vocês olham para esta primeira proibição e pensam assim, bem, mas nós às vezes sabemos a filiação sindical dos trabalhadores da nossa empresa, porque eles comunicaram para fazer o desconto para o sindicato. Ou, por exemplo, recolhemos os dados biométricos das pessoas na entrada e na saída do trabalho. Ou, por exemplo, sabemos dados relativos à saúde porque a pessoa fica de baixa e tem que nos entregar um atestado médico e nós ficamos a saber o motivo de estar de baixa. Bom, e a verdade é que cabe aqui, na linha B, que é justamente esta. Excepcionalmente é permitido o tratamento destes dados quando o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular de dados em matéria de legislação laboral. Todos aqueles exemplos que eu vos acabei de dizer estão aqui, estão previstos na legislação, não só no Código do Trabalho, como também noutros diplomas associados, estão aqui previstos como causa de exceção para o tratamento de dados pessoais especiais. Se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular de dados ou de outra pessoa singular, no caso do titular estar físico ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento, se for efetuado no âmbito das suas atividades legítimas, se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular. Imaginem que eu não posso divulgar que uma trabalhadora da minha empresa, por exemplo, esteve de baixa porque foi operada à vesícula, porque esta é uma informação que só é relevante e só deve poder ser tratada pelos recursos humanos, para efeitos de justificação de faltas e articulação com a Segurança Social para pagamento. Mas a verdade é que a partir do momento em que esta trabalhadora divulga no seu Facebook esta informação, tornou público os seus dados pessoais e a partir deste momento dá-me a mim margem para os poder divulgar e tratar. Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial, por motivos de interesse público importante, com base no direito da União ou de um Estado-membro, quando o tratamento é necessário para efeitos de prevenção de medicina preventiva ao trabalho, portanto, todos os trabalhadores são obrigados por lei a ir às consultas de medicina no trabalho e esta linha é aquela que eu queria agora abordar com vocês. Também é permitido proceder ao tratamento de dados pessoais e especiais, nomeadamente estes de saúde, que é o momento que estamos a viver, quando o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, tais como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves, por exemplo, o medir a temperatura a todas as pessoas que chegam ao aeroporto, para a saúde ou para assegurar um elevado nível de qualidade e de segurança dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos. Mas atenção, é sempre necessário que quando esta exceção é aberta, se prevejam medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e liberdades do titular. Em particular, o sigilo profissional, porque, por exemplo, a nossa Lei de Execução Nacional o que vem dizer é que dados relativos à saúde devem ser tratados por profissionais de saúde porque estão obrigados ao seu sigilo profissional. Por último, também é uma exceção e é uma possibilidade de proceder ao tratamento de dados sensíveis excepcionalmente, quando o tratamento de dados for necessário para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Mas também aqui se vem dizer que este tratamento deverá ser proporcional ao objetivo visado. Portanto, pegando aqui neste artigo 9º, número 1, e que diz uma proibição de proceder ao tratamento de dados, nomeadamente os dados relativos à saúde, conjugando com o artigo 2º, a linha I, que nos diz que a saúde pública pode ser um motivo para proceder ao tratamento de dados, inclusive aos dados de saúde, faço-vos esta pergunta, à qual gostaria que o engenheiro João Oliveira juntasse as outras perguntas que temos para vocês, que é
será que a saúde pública legitima o tratamento dos dados pessoais sensíveis? Ou seja, neste momento, quase que se dá a ideia de que a saúde pública legitima o tratamento de todos os dados, mesmo daqueles que, sendo neste caso dados de saúde, representam um maior risco para o titular dos dados. Ou seja, será que eu tenho o direito de saber quem é que são em concreto as pessoas na escola dos meus filhos que ficaram infectadas? Eu tenho o direito de saber que tenho um vizinho que eventualmente está infectado? Eu sou obrigada, quando entro num centro comercial, a deixar que me meçam a temperatura, porque acham que me medindo a temperatura estão a proteger a segurança das pessoas que ali circulam? Bom, a verdade é que vou pegar justamente, e vou terminar a minha apresentação para dar espaço à doutora Maria, vou pegar justamente nesta questão da temperatura corporal, que se fez um cavalo de batalha desta matéria. Só que aqui, como em tantas outras questões em que a DGS foi oscilando ao longo dos tempos, a temperatura que começou por ser um sintoma que apareceria em todos os casos, afinal agora aparece apenas em 20 e pouco por cento dos infectados, ou seja, há outros sintomas que têm até uma prevalência e até uma ocorrência em maior número de situações do que propriamente a temperatura. A verdade é que nestes inícios, não é, a temperatura aparecia como um indicativo muito forte de que aquela pessoa poderia eventualmente estar contagiada. Eu nunca gostei desta questão da temperatura por variadíssimas razões e uma delas é pessoal. E olhem lá para eu agora a partilhar com vocês um dado pessoal sensível, mas partilho porque quero, portanto estou a torná-lo público. É daquelas exceções. Eu sou daquelas pessoas que, se eu fizer... Olha que vai parar ao YouTube. Pois vou, não tem mal, mas se eu fizer 38 graus de febre, eu estou a morrer. É raríssimo isto acontecer. E, portanto, em mim, a questão da temperatura não será tão fácil como noutra pessoa que eventualmente faz picos de temperatura com maior frequência. Então, nesta questão da temperatura, de facto, o Governo pronunciou-se e no artigo 13C, no Decreto-Lei 10/2020, que foi o primeiro decreto-lei, assim, o decreto-lei que mais vezes foi alterado desde a altura desta crise de pandemia. Foi publicado a 13 de março e desde aí já teve, salvo erro, 12 ou 13 alterações e revisões. Então, em 1 de maio, é editado ao Decreto-Lei 10A este artigo 13C, que, respondendo às ânsias de muitas entidades empregadoras, vem dar a resposta para esta questão da temperatura. Vem dar a resposta, a meu ver, é uma resposta que me parece demasiado peremptória e abre cenário para nós podermos aqui discutir esta matéria. E a verdade é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem gostado muito deste artigo, tem levantado muitos obstáculos a este artigo. Estamos a falar num artigo que dá a permissão para o controle e a medição da temperatura dos trabalhadores. Atenção que isto não é para medir a temperatura a toda e a qualquer pessoa, daí que eu há bocado vos tenha falado naquela questão da entrada no centro comercial, que não assenta aqui neste princípio, no atual contexto da doença Covid-19, ou seja, restringe isto ao momento pandémico e verdadeiramente excepcional que vivemos, e é exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros, portanto há um motivo superior à minha privacidade que poderá legitimar que isto aconteça. Podem ser realizadas medições de temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho. E depois, este mesmo artigo distingue a medição da temperatura, entra ou não entra em função da temperatura que apresenta, distingue daquilo que é o registro dessa temperatura, que já só poderá ser possível se o registro associado à identidade da pessoa só poderá ser possível se a própria pessoa der autorização neste sentido. E depois o número 3 complementa, caso haja medições de temperatura superiores à normal temperatura corporal. Há bocado o exemplo que eu vos dei, mesmo sabendo que era um exemplo pessoal, mas era justamente para vos explicar o que é isto da normal temperatura corporal. Aquilo que é para umas pessoas não é para mim, por exemplo. Pode ser impedido o acesso dessa pessoa ao local de trabalho. E, portanto, o que este artigo vem fazer, o artigo 13C, é justamente abrir a porta e nesta querela de não pode haver tratamento de dados pessoais especiais,
vem permitir que neste contexto verdadeiramente excepcional, usando aquela linha I do artigo 9º, número 2, se possa então fazer o controle e eventualmente o registro com o consentimento do titular de dados da sua temperatura. Problemas associados a isto. Estamos a falar de dados pessoais especiais, de um dado super sensível neste momento e de um dado que neste momento é dos dados que podem ser mais passíveis de discriminação entre as pessoas e que podem implicar um risco maior para cada pessoa saberem que alguém tem uma temperatura superior. Nós já temos um bocadinho, quer dizer, fruto do momento que vivemos, todos nós começámos a ficar um bocadinho desconfiados e um bocadinho alertas para determinados comportamentos. Ouvimos alguém a tossir e quase que a nossa reação imediata é afastarmos. Portanto, a temperatura acaba por ter este efeito também de discriminação. E daí esta questão de saber se é ou não é legítimo neste momento. Há outros problemas que neste momento, em altura pandémica, se levantam e que a Maria vai falar de seguida sobre eles e sobre as obrigações de tratamento de dados que se impõem ao responsável de tratamento. Da minha parte é tudo e depois cá ficaremos para as perguntas que vocês tenham e que entendam colocar. Obrigada. Obrigada, Filipa. Dá para acessar a partilha da tua tela? Olá, muito boa tarde a todos. Quem diria que um dia havíamos de ser discriminados pela nossa temperatura? Já somos discriminados por tantos motivos, pela cor da nossa pele, pelo nosso sexo, pelo nosso, a nossa altura, o nosso peso e agora também pela nossa temperatura. Eu achei a exposição particularmente interessante. Hoje tive que deixar a minha mais nova na escolinha dela, num jardim de infância, e obviamente mediram-lhe a temperatura. Aliás, eu acho que nunca medi tantas vezes a temperatura como nesses últimos tempos. João, eu acho que agora poderia ser o momento certo para colocarmos a nossa aquela nossa identificada como terceira pergunta aos nossos participantes. Eu pedi ao Miguel se era possível colocar então a pergunta. Já está aqui mesmo a aparecer. Então eu ia pedir aos participantes para ver se estiveram atentos ou não à exposição da Filipa e para de alguma forma responder. Vou responder também. Nós não podemos responder. Bolas. O Miguel não nos deixa. Miguel, pronto. Pois está aqui marcado aqui em baixo, para garantir que nós não alteramos os dados. Dar um alerta também que a maioria das mensagens no bate-papo estão a ir apenas para os palestrantes e não para as pessoas que estão a participar. É mesmo assim? É mesmo assim como, Miguel? Eles veem... Os participantes têm acesso às respostas que os palestrantes escreverem. Estão a responder, mas estão a responder por eles. Ora, muito bem, não sei se já estamos a resposta à nossa primeira pergunta, já estamos um número significativo. Vamos ver a resposta, Miguel. Olha, temos um empate, vamos chamar então a Filipa ao palco, nesse regresso, para nos explicar. A pergunta, vou ser muito sincera, eu acho que a pergunta dá para os dois lados também. Eu confesso que respondendo poderia ter sempre responder nem, ou depende, mas vamos ouvir a resposta da Filipa. Bom, eu acho que não, e vou-vos dizer porquê. Não nos podemos esquecer daquilo que está no decreto, na Lei de Execução Nacional, que vem dizer que é verdade que estes dados pessoais sensíveis podem ser tratados, no caso dos trabalhadores, e este artigo 13C vem-nos dar margem para isto, mas não nos podemos esquecer que a Lei de Execução Nacional diz que os dados pessoais de saúde devem ser tratados por profissionais de saúde obrigados ao dever de sigilo. Portanto, podem ser tratados sim, nos termos do artigo 13, mas
o seu registro e o seu tratamento posterior deve ser feito sempre por um profissional de saúde. Portanto, o artigo 13C, lido assim a seco, induz-nos em erro e esquece-nos e faz-nos esquecer de que existe uma lei que está em vigor, que não desapareceu, portanto era aquela provocação logo inicial. O Regulamento Geral de Proteção de Dados não tirou férias nesta altura de pandemia, não é? Não confinou, continua muito ativo, muito desconfinado e, portanto, nesta questão, tenho aqui no bate-papo, a pergunta não fala do registro. Então diz. Foi isso mesmo, eu também achei, eu também me deixei enganar. Leitura. Porque a pergunta não fala em registro, apenas a leitura. Pois, mas a questão é que a leitura é uma das operações de tratamento de dados. Será? Ou seja, se eu tiver Desculpa, estou a interromper. Sim, não, é que todas as operações de tratamento de dados também é o acesso e é o conhecimento de dados pessoais. Estava só aqui a tentar encontrar o artigo 11 para refrescar aqui esta questão. Onde é que está? Só um bocadinho. Operações de tratamento de dados, onde é que ele anda aqui? Está provado que a pergunta era bem colocada. A pergunta está muito para bem a discussão. Era. Estava bem colocada. Está. Nomeadamente aquela questão, exemplo por segurança. Exatamente. Eu até admito o seguinte, que a própria medição, sem o registro, excepcionalmente até possa ser feita pela segurança, mas eu não concordo, não é assim, não o digo com muita convicção. Também não. Filipe, se tu tivesse um daqueles aparelhos que só te marcasse verde ou vermelho, consoante a tua temperatura, está elevada ainda assim, porque depois nos termos do artigo 4º, a linha 2, a operação tratamento de dados é uma operação, um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos dos dados pessoais por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha. E esta medição já é uma recolha de dados. O quê? Não tens o registro do nome? Qual é o dado pessoal neste caso que está a ser recolhido? É o facto de estarem outras pessoas para entrar na portaria e de aquela pessoa... se estiver sozinha? Se estiver sozinha já não me custa muito, mas a verdade é que nós vemos que o segurança que está a medir a temperatura associa a temperatura à pessoa que não vai entrar. E esta é uma recolha de dados. Mas eu confesso que eu achei a pergunta muito bem colocada porque achei que ela abria efetivamente o debate. Abre! Claro. Nesse momento os nossos propositadamente bem colocada por causa disto. Claro. Eu acho que até, imaginem, se fosse só o próprio trabalhador a medir a sua temperatura e a não entrar se tivesse uma medição de temperatura anormal relativamente àquilo que é a temperatura normal, não me repugnaria muito. O deixar que outra pessoa não vinculada ao dever de sigilo possa fazer, ainda que não o registre, mas recolhe um dado. Recolhe um dado que associa à pessoa que está à sua frente, a quem está a medir a temperatura e à qual vai dizer pode entrar ou não pode entrar. Ou seja, esse segurança que não está obrigado a este dever de sigilo já fica a ter conhecimento deste dado tão sensível. Pronto. Há dias a minha temperatura foi recolhida por uma máquina. Foi efetivamente um dos meus momentos mais altos da semana passada. Eu passo a minha vida dentro de casa, portanto qualquer momento em que saio já é um momento mais animado, mas portanto tive que me deslocar a um local público e portanto parei-me perante uma daquelas máquinas que parece aquelas portas, aeroporto. Sim. E portanto tinha que medir a minha temperatura, encostar não se pode tocar nada, aproximar o meu pulso da máquina, desinfetar as minhas mãos, se passasse a fase da temperatura, claro, e depois levava com 3 borrifadelas para desinfetar a minha roupa para eu poder entrar. Naquele momento senti que efetivamente, mas nesse caso não há registro, porque a máquina não se lembra de mim nem me identifica. Apesar dela ter recolhido a minha altura, diga-se, porque para poder dar a dose das borrifadelas nos sítios certos, ela teve que, a máquina, ela, como quem disse, teve uma que máquina medir. Inteligente. Uma máquina muito inteligente. Eu confesso que demorei um bocadinho a perceber como é que funcionava, porque eu não sou tão inteligente quanto a máquina.
Pronto, mas eu acho que foi muito interessante esse bocadinho, porque é um dos temas que é muitas vezes discutido aqui no bate-papo. Temos um dos participantes que refere que não lhe choca o procedimento da tomada da temperatura por um segurança, suponho eu. Eu confesso que estou ali um bocadinho no meio, talvez porque a minha experiência prende-se com a realidade de instituições com um número significativo de trabalhadores e, portanto, será mais difícil efetivamente as pessoas relembrar-se quem é quem, não é? Mas concordo que, por outro lado, se houver uma fila de entrada e aquele trabalhador ver a sua entrada barrada pelo segurança por causa, imagine-se lá, de ter meio grau acima da temperatura normal, efetivamente podemos estar perante uma situação de uma recolha ilícita de dados pessoais. Eu acrescentando só aqui uma questão, eu acho que é de facto, apesar de todos nós, acho eu que todos nós neste momento, a Maria não se importou de passar por aquela porta, eu também não me importaria. Não me importei, mais ou menos. Eu no outro dia fui júri de um procedimento concursal numa Câmara Municipal e mediram a temperatura a todos os candidatos e eu disse para pedirem autorização por escrito aos candidatos, para o fazerem, e depois quiseram medir também aos membros do júri. E eu disse assim, eu não me importo, mas vocês não podem chegar ao pé de mim com a máquina, medir a temperatura só porque eu vou ser júri do procedimento. Isto não vos dá esta legitimidade. A verdade é que todos nós neste momento não nos importamos porque percebemos que há um bem jurídico superior. O meu receio é quando esta porta se começa a abrir, até onde é que isto vai? E por isso é que eu acho que é muito importante esta reflexão neste momento, que é nós percebermos assim. Até podemos não nos importar em concreto com a medição da temperatura, porque percebemos que há um bem jurídico prevalecente, que é o da saúde pública, mas temos que perceber que estamos sempre num campo de exceção e que as exceções devem ser sempre proporcionais ao objetivo visado. E a partir do momento em que a própria DGS nos diz que a temperatura só acontece em 20% dos infectados, eu não sei se fará tanto sentido assim proceder ao tratamento destes dados, ou seja, se o bem jurídico está a ser acautelado, justifica a enorme invasão da nossa vida privada. Pronto. Efetivamente, e vimos que algumas empresas optaram por fazer uma testagem massiva aos seus recursos humanos antes do regresso, também com base no consentimento, que é absolutamente ilegal, não tem valor nenhum, os trabalhadores não consentem, pelo menos não de forma livre. Nesse caso da entrevista que tu estavas a referir, eu peço desculpa por me estar a alongar um bocadinho, mas é mais curiosidade. Na eventualidade dos entrevistados recusar a medição da temperatura, não é? O consentimento tem que ser livre, portanto tem que existir uma opção. Qual era a opção que teriam previsto? Eu não era a DPO, Sim, claro, claro que não. Vou-vos dizer que o DPO desse responsável de tratamento até nem sequer achava mal, portanto, por ele nem sequer iria pedir aos candidatos, portanto, por ele era, os candidatos chegavam e era-lhes medida a temperatura. Eu disse, não, o artigo 13C não dá para eles, só dá para os trabalhadores, ok? Portanto, não dá. E acabou por muito contragosto e porque eu disse fazer o pedido por escrito. Agora não sei que resposta ele daria se as pessoas dissessem que não autorizariam. Claro que isto é aquela questão que tu dizias, é um trabalhador ou um candidato a trabalhador que basicamente aceita tudo aquilo que lhe pedirem. Está numa situação também jurídica frágil. Está numa situação jurídica frágil, portanto iria aceitar sempre. Temos aqui no bate-papo também aqui o João Moreira que diz, então e para entrar no centro comercial, o direito assiste a que possam tirar a temperatura aos clientes? Não, claramente que não. E base no consentimento, sim, só com o consentimento, sim. Mas dei-vos o exemplo de centro comercial justamente por achar que era um exagero e que vos podia provocar por aqui. Já o mesmo não diria num aeroporto. Porque no aeroporto há a tal questão da defesa de ameaças transfronteiriças, portanto, já no aeroporto acho diferente. E se estiver alguém infectado entre vírus, a quem estiver por perto, qual a penalização da lei? Está no Código Penal. Sabem que, curiosamente, poucas pessoas o sabem, mas o crime cometido por alguém que sabe que está infectado e continua a fazer a sua vida normal, correndo o risco de infectar outros, é um crime que está previsto no Código Penal. Nós não levamos isto muito a sério. Agora, no passado fim de semana, ficámos preocupados porque o Costa aumentou as multas e veio dizer que isto vai começar a ser efetivo e até saiu um diploma só por causa das multas. Mas não levamos isto muito a sério. Mas a verdade
é que a pessoa infectada que faz o seu comportamento normal, correndo o risco de infectar outros, está a cometer um crime. Consentimento não é para divulgar os dados? Esta pergunta, Glória, vou ser franca, que não percebi. O consentimento é para proceder ao tratamento de dados, não é para os divulgar. É só para os poder tratar. E a divulgação é uma das operações de tratamento, uma entre variadíssimas, pronto. Em complemento, referir na sequência dessa segunda pergunta da Glória que efetivamente, não sabendo a pessoa que está contaminada, não pode haver nenhuma sanção penal para essa pessoa, senão era bom, teríamos resolvido logo ao início, ou pelo menos já teríamos todos os nossos ex-doentes com sanções penais, não é? Porque efetivamente a taxa de contaminação... Mas em bom rigor houve um caso em Portugal de uma senhora que já sabia que estava infectada, que lhe tinham dito que ela devia fazer quarentena, e foi apanhada pela CMTV e depois pelas outras televisões também, que torna a coisa mais credível. Foi apanhada no centro comercial e disse que, apesar de estar infectada, como não tinha sintomas nenhuns, isto foi em Lisboa, apesar de estar infectada, como não tinha sintomas nenhuns, resolveu fazer a sua vida normal. A verdade é que não lhe aconteceu nada, que eu saiba não é um crime público, não tenho a certeza, também não sou penalista e portanto também não sei. Acho que não é um crime público, mas a verdade é que tem de facto esta punição penal. Pronto. Posso só meter uma curiosidade, que é, era melhor ouvirmos a sua apresentação, porque eu sei que isto é interessante, é muito interessante, e aliás o objetivo é que as pessoas também tirem as suas dúvidas, mas vamos tentar avançar um bocadinho e depois voltamos aqui outra vez, está bem? Porque senão muito bem. Passa e a gente esquece, não é? Muito obrigada, João. Okay. Vamos então dar início à segunda fase da apresentação, em que vou-vos falar um bocadinho sobre as obrigações do empregador. Estão a ver o meu vídeo, não estão? Sim. Estamos a ouvir. Ok, perfeito. As obrigações do empregador face ao RGPD. Isso, muito particularmente, as obrigações do empregador nesse momento em que temos muitos trabalhadores que se encontram numa situação de teletrabalho. Rapidamente, como sabem, os trabalhadores dos vários serviços viram-se forçados a adotar o regime de teletrabalho de forma quase imediata. Estávamos algures em março de 2020, quando nos deram ordem de marcha para casa. E nessa sequência toda a gente teve que se adaptar, e adaptar-se a um passo muito, muito rápido. Nessa sequência, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados entendeu importante relembrar ao responsável pelo tratamento dos dados que ele tinha o dever de garantir a proteção dos dados pessoais que tratam. E, na verdade, as empresas tratam dois tipos de dados. Têm que garantir a proteção dos dados dos seus trabalhadores em regime de teletrabalho, dos seus trabalhadores de forma geral, mas no âmbito do teletrabalho, dos seus trabalhadores em regime de teletrabalho, e tem, por outro lado, nesse contexto de Covid-19, de garantir que o regime de teletrabalho não afeta o nível de segurança de proteção dos dados pessoais que a empresa habitualmente trata. Ou seja, tem que proteger os dados dos seus trabalhadores e tem que proteger os dados que habitualmente trata, mas que passam a ser tratados fora das suas instalações, para ser tratados nos domicílios dos vários trabalhadores. Então vamos começar pela primeira parte, os dados dos trabalhadores em regime de teletrabalho. O regime legal aplicável ao teletrabalho impõe um conjunto de obrigações ao empregador. Tem que respeitar a privacidade do trabalhador, tem que lhe proporcionar boas condições de trabalho, só pode visitar o local de trabalho entre as 9 e as 19 horas, tem que proporcionar formação adequada para as tecnologias de informação e comunicação a usar na atividade, tem que disponibilizar os instrumentos de trabalho e assegurar a sua instalação, manutenção e despesa, tem que respeitar os limites do período normal de trabalho e tem que garantir os mesmos direitos os direitos de que beneficiam os trabalhadores em regime presencial. Essas são as regras normais dos teletrabalhadores. No entanto, neste contexto de Covid-19, temos um conjunto de deveres, obrigações que têm deveres forçados, na prática, por estarem tantos trabalhadores a trabalhar em casa, muitas vezes na presença de outros familiares que também se encontram a trabalhar em casa, ou até muito recentemente, até sexta-feira, a assistir a aulas em casa. Entende-se que é absolutamente crucial o empregador
muito em particular, respeitar a privacidade do trabalhador, e vamos ver algumas das medidas que podem ser implementadas nesse sentido, proporcionar a formação adequada para o uso das tecnologias de informação e comunicação a usar na sua atividade profissional, disponibilizar os instrumentos e assegurar a sua instalação, manutenção e despesa. E aqui tivemos muitos trabalhadores, muitas empresas que não conseguiram disponibilizar esses instrumentos atempadamente e muitos trabalhadores que passaram a desempenhar as suas funções usando os seus dispositivos pessoais. Têm também que respeitar os limites do período normal de trabalho. Todos nós vimos aqueles artigos todos em que as pessoas se queixavam de estar a trabalhar mais tempo e de não sentir aquele fim do dia do trabalho. Esses são os direitos que são os deveres que são particularmente reforçados. Uma das principais questões que surgiu rapidamente no âmbito do regime de teletrabalho era: e agora? Como é que eu vou saber quando é que o meu trabalhador está a trabalhar e não está a trabalhar? O Portugal continua a ser um país em que a presença nos locais de trabalho, para o chefe ver, não é? Chegar antes do chefe, só sair depois do chefe sair, continua a ser muito valorizada. E, portanto, isso foi um dos grandes problemas que foi colocado, tanto é que a CNPD, a nossa Autoridade Nacional para a Proteção de Dados, teve que se pronunciar sobre essa temática. Portanto, para efeitos de registro dos tempos de trabalho, que é uma imposição que decorre do Código de Trabalho, é importante ter isso presente, nós entendemos que podem ser efetuados com recurso a um conjunto de soluções tecnológicas específicas. No entanto, essas soluções devem se limitar a reproduzir o registro efetuado quando o trabalho é prestado nas instalações da entidade empregadora, isso é, registar o início e o fim e, eventualmente, a pausa para o almoço ou outro tipo de ausências. Houve algumas empresas que entenderam proceder de forma diferente. Algumas empresas pretenderam implementar ferramentas que permitissem registar com regularidade os movimentos do rato ou do teclado para ter a certeza que efetivamente o trabalhador estava a trabalhar. Ou os tempos de atividade e os tempos de atividade e de inatividade. Ferramentas que permitem uma captura da imagem de ambiente de trabalho de forma aleatória para ter a certeza que ele não está a ver vídeos, por exemplo, outro tipo de atividades. Todas essas ferramentas, bem como todas as ferramentas que permitem controlar as apps utilizadas ou sites, não são ferramentas que possam ser usadas com o propósito de proceder ao registro dos tempos de trabalho. Há uma empresa, inclusive, que impunha aos seus trabalhadores tirar uma selfie a todos os 30 minutos e mandar por foto ao seu superior hierárquico, que é absolutamente absurdo, até porque a selfie pode ser tirada a qualquer momento e disponibilizada de 30 em 30 minutos para o superior hierárquico. Para todos esses tratamentos que acabei de referir, parecer que há uma falta de interesse legítimo e, portanto, não é legítimo ir além daquilo que nós fazíamos no âmbito do trabalho presencial. Se no trabalho presencial nós registávamos o início e o fim do dia de trabalho, ou o início e o fim do período da manhã do trabalho e o início e o fim do período da tarde, não poderemos ir além desse regime. Excepcionalmente, no entanto, por causa também do período de pandemia, entendeu-se que poderia ser legítimo ao empregador fixar a obrigação do envio de um e-mail, por exemplo, se não tivéssemos outro tipo de ferramentas, ou um SMS, a dizer, vou começar a trabalhar agora, ou qualquer outro modo similar que permita, para além de controlar a disponibilidade do trabalhador, permite controlar os tempos de trabalho, e demonstraram que não foram ultrapassados os limites máximos permitidos por lei das 8 e das 40 horas. Também é possível, até é permitido, quero dizer, ao empregador verificar a disponibilidade do trabalhador e do cumprimento dos tempos de trabalho através de um contacto telefónico ou eletrónico. No entanto, obviamente terá que ser dentro daquele que é o seu período normal de trabalho, os limites máximos do seu período normal de trabalho e dentro daquele que é o seu horário de trabalho. O uso da câmara. Nós estamos aqui hoje a participar numa sessão que está a ser gravada. De forma geral, a maioria dos trabalhadores em regime de teletrabalho ou dos nossos filhos que seguiram aulas pela internet pararam-se com novas ferramentas do Zoom, do Teams e por aí fora, em que nos permitiam fazer esse tipo de interação através de videoconferência. No caso das relações laborais, as reuniões mantidas por videoconferência, tem sido muito claro que as videochamadas e as teleconferências apenas podem acontecer durante o horário de trabalho e que não podem, em regra, ser gravadas. Aqui
O regime aqui aplicável à gravação dessas reuniões tem que ser o mesmo do que o regime presencial. Se eu não gravava as reuniões, quando reunia com a minha equipa presencialmente, não fará sentido nenhum gravar as reuniões só por causa delas estarem num formato de videochamada ou teleconferência. Obviamente o empregador não pode impor ao seu trabalhador manter a sua câmara ligada durante toda a prestação de trabalho. Aliás, isso está também nas regras da videovigilância nas instalações do trabalhador, do empregador, quero dizer. Então vamos ver, há bocadinho estávamos a falar sobre a recolha da temperatura no âmbito do contexto de trabalho, sobre se era possível ou não. E eu esqueci-me de referir que era absolutamente crucial fazer aqui uma análise de impacto. Na eventualidade de se pretender avançar por uma dessas soluções, quer através de uma máquina, quer através da recolha pelo próprio trabalhador, quer através de outro tipo de soluções, é absolutamente crucial que seja feita uma análise de impacto a esse tratamento de dados para verificar, por um lado, a sua proporcionalidade e, por outro, se efetivamente tomadas todas as medidas necessárias para mitigar o risco. Relativamente às obrigações do empregador face àquilo que é o tratamento dos dados dos seus trabalhadores em regime de teletrabalho, ele deverá lembrar-se de documentar, é absolutamente crucial, é uma das obrigações principais do RGPD, é preciso documentar todos os tratamentos de dados que nós fazemos, registar todos os tratamentos de dados que fazemos. Assim terá que, nesse registro, identificar quais são os dados que coleta no âmbito do teletrabalho, muitas vezes acabam por ser recolhidos dados adicionais aos dados habitualmente tratados dos trabalhadores. Pode ser um número de telefone privado, pode ser a morada de um domicílio escolhido para o período de isolamento ou para o regime de teletrabalho. Tem que também verificar quem vai ter acesso a esses dados e limitar o acesso a esses dados. E tem que verificar se prestou ao seu trabalhador a informação necessária relativamente ao regime aplicável ao tratamento desses seus dados pessoais. Assim, o empregador deverá verificar a legalidade das medidas de controle de acordo com cada situação. Deverá conduzir uma análise de impacto, como acabei de referir. E, eventualmente, terá que consultar o DPO antes de implementar medidas de controle e de rastreio. Deverá informar os teletrabalhadores relativamente aos dados coletados, de acordo com o princípio de lealdade e transparência, de que a Filipa nos falou há bocadinho, e comunicar os seus direitos. Deverá garantir a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais dos trabalhadores e permitir que esses teletrabalhadores exerçam o seu direito de acesso aos seus dados coletados e tratados pelo empregador. Deverá, esse é um dos meus direitos preferidos, ainda que não tenha uma grande consagração no nosso regime jurídico português, mas deverá preservar o direito à desconexão, que é o direito efetivamente a não estarmos sempre ligados ao trabalho. E deverá, como sempre, minimizar os dados coletados e limitar o prazo de conservação desses dados. Relativamente à segunda vertente do regime de teletrabalho. Até agora, as empresas tratavam um conjunto de dados pessoais, fruto da sua atividade, e esses dados eram tratados nos equipamentos e nas instalações do empregador. De repente, os trabalhadores encontraram-se em regime de teletrabalho e o tratamento desses dados pessoais passaram a ser feitos por trabalhadores que não estão nas instalações da empresa. E, portanto, vamos agora analisar esse regime. Para proteger os dados pessoais tratados por um trabalhador que se encontra em regime de teletrabalho, o responsável pelo tratamento deve necessariamente aumentar a consciencialização e capacitação dos trabalhadores relativamente aos riscos da segurança cibernética, garantir que todos tenham frequentado formação adequada, editar e atualizar a sua política de privacidade e comunicá-las aos seus trabalhadores. De nada nos adianta alterar uma política de privacidade e não dá-la a conhecer aos nossos trabalhadores. Rever e organizar as regras e os procedimentos de trabalho, prevendo as modalidades de partilha de ficheiro, de comunicação entre trabalhadores e de transmissão. É que de repente começamos todos a partilhar muito mais dados pessoais e não necessariamente pelos canais mais adequados. Garantir que todos os equipamentos utilizados, quer os instrumentos tenham sido disponibilizados pela empresa, quer não, apresentem níveis de segurança adequados. Adotar procedimentos de segurança à distância para que haja um controle sobre os sistemas de forma a prevenir e identificar possíveis violações dos dados pessoais. Eu relembro que, no prazo de 72 horas depois de ter conhecimento da ocorrência de uma violação de dados pessoais, ela tem que ser comunicada à CNPD.
a adoção de todas as medidas técnicas e organizativas de segurança e proteger todos os equipamentos dos teletrabalhadores com um antivírus contra os softwares maliciosos. Vamos ver algumas boas práticas que estão divididas em 3 grandes grupos. Relativamente aos dispositivos, os teletrabalhadores devem utilizar de preferência os dispositivos autorizados pela organização. Não devem partilhar esses dispositivos com outros familiares. Se tiver de partilhar, nomeadamente se os seus dispositivos forem dispositivos pessoais, devem criar utilizadores diferentes. Vocês não ouviram, mas no início dessa sessão eu referi que estava em casa com 3 filhos pequenos, sendo que o meu filho muitas vezes gosta de chegar ao meu lado para dizer olá a quem está do outro lado do Zoom. Se eu não criar um utilizador diferente ou se eu não bloquear de forma automática o meu dispositivo, é muito provável que ele já tivesse dito olá a todos os meus contactos que em algum momento eu tivesse sido através naquelas várias salas em que podemos entrar, porque ele adora o Zoom, tem aí uma grande paixão por aquilo. Portanto, é absolutamente crucial criar utilizadores diferentes e implementar uma política de bloqueio automático dos dispositivos. Tem que atualizar todos os dispositivos e softwares, é absolutamente importante fazer isso. Nós estamos todos a mania de não reiniciar o computador e muitas vezes chegamos ao ponto de ter o computador não atualizado. Verificar se possuem um antivírus e um firewall ativados, fazer backups regulares para um dispositivo externo, usar apenas PANs confiáveis e utilizar palavras-passe seguras. Isso implica alterar, vocês devem ter provavelmente já partilharam políticas de boas práticas no que diz respeito à definição e à alteração das palavras-passe seguras, portanto convém alterá-las com alguma frequência. Utilizar, no que diz respeito às redes, sempre possível, a rede VPN da sua organização, evitar usar a rede de espaços públicos, alterar a password, a palavra passe, da Wi-Fi ou do router depois da sua instalação e desativar a opção de BLPS, navegar sempre em website HTTPS, alterar o nome do seu Wi-Fi doméstico de modo a não ser facilmente identificado como sendo seu, portanto não de chamar Maria Leitão Pereira, garantir que a rede da organização é segmentada de modo a proteger a rede interna e ligar-se à VPN pelo menos uma vez por dia para eventuais atualizações. Finalmente, boas práticas de comunicação, e essas boas práticas têm que ser observadas tanto pelos trabalhadores em regime de teletrabalho como por qualquer um de nós em qualquer circunstância. Não partilhar informação profissional nas redes sociais. Não abrir e-mails ou SMS, nem clicar em links ou anexos desconhecidos, por mais que a tentação seja grande. Evitar a partilha de dados através do e-mail e optar por soluções disponíveis a partir do VPN. Quase as empresas que já têm uma certa dimensão dispõem efetivamente de mecanismos para isso. Privilegiar os meios de comunicação cifrados disponibilizados pela organização. Instalar apenas as apps autorizadas pela organização. Privilegiar o modo offline e ativar recursos de partilha apenas quando necessário. Sempre que possível, fazer chamadas de voz em vez de videochamada, usar conferência áudio, porque no âmbito das videochamadas acabamos por ter acesso a muito mais dados pessoais. Vocês têm aqui acesso a um conjunto de dados atrás de mim, creio que será mais ou menos neutra, mas mesmo assim podemos vir a ter um conjunto de acesso a muito mais dados pessoais. Usar conferência áudio em alternativa ao uso individual da voz móvel. E conhecer as políticas de segurança e partilha de recursos da sua empresa. Deixo-vos aqui nesse slide um conjunto de links que têm boas práticas, até tem ali um vídeo que está muito bem construído e recomendo a leitura desses documentos. De forma geral e para concluir, apenas voltar a referir aqui alguns aspectos. É muito importante documentar todas as operações de tratamento, todos os procedimentos operacionais, mantendo-os atualizados e disponibilizando-os a todos os vossos trabalhadores e documentar a política interna de TI da organização, que deve também incluir as regras relacionadas ao teletrabalho. E posso-vos dizer que a grande maioria das organizações ainda não o fez. Ter sempre presente que qualquer tratamento de dados pessoais deve ser explicado de forma clara e simples. Outro dos aspectos que é absolutamente crucial é sensibilizar os trabalhadores. Informar os teletrabalhadores que trabalham com dados pessoais relativamente às medidas adotadas para lidar com os riscos e as possíveis consequências em caso de incumprimento.
organizar atividades de sensibilização, pode ser uma conferência, pode ser uma formação, até podem ser daqueles testes que conseguem fazer online. Enviar regularmente atualizações dos procedimentos relevantes para as funções dos indivíduos. E lembrem-se, trabalhadores que protegem a organização, dominam as ferramentas, conhecem os riscos e os comportamentos a ser adotados de acordo com as circunstâncias. E com isso chego ao fim da minha apresentação e gostaria de agradecer a todos este bocadinho que tiveram por me ouvir. Ok, obrigado Maria. Entretanto, enquanto a Maria falou, um dos presentes colocou aqui uma questão, não sei se vocês conseguiram, acompanharam, se podem responder, se querem. Eu posso, se me permitirem. Ok, força. Efetivamente a CNPD também se pronunciou relativamente a isso. Eu confesso que até discordo da posição da CNPD, mas isso já é outra coisa. O que a CNPD veio nos dizer é que no momento da avaliação o docente pode pedir ao aluno para manter a câmara ligada, mas apenas para verificar a identidade do aluno e não para vigiar a realização da prova. E portanto a câmara até poderia estar ligada, mas apenas para... desculpe, não me perguntem qual é a pergunta, eu tenho toda a razão porque vocês não veem. Eles não veem as perguntas. A pergunta era, um professor pode obrigar os seus alunos a manter a câmara ligada no contexto de um momento de avaliação, que era do Paulo. E como eu estava a dizer, a CNPD vem nos dizer que é possível manter a câmara ligada, mas é apenas para efeito de identificação do aluno, para verificar a identidade do aluno no momento em que ele está a realizar as provas. Eu tenho algumas reservas, porque me parece que será muito difícil separar o momento de vigilância da prova. Parece-me a mim que é legítimo e várias autoridades nacionais de proteção de dados, nomeadamente a CNIL, autorizou o uso da câmara durante a realização de momentos de avaliação, desde que não haja gravação desses momentos de avaliação e, por outro lado, haja uma alternativa à realização da prova online, ou seja permitido a realização da prova de forma presencial. Não sei se respondi à pergunta. Força, Filipa. Já agora, e porque relativamente às aulas, estas questões também têm sido colocadas, uma das questões que em algumas universidades têm colocado é a questão da gravação não só da imagem, que a própria pessoa pode se negar e pode não dar essa autorização, mas também que sejam gravadas e que fiquem gravadas as perguntas feitas pelos discentes. Ou seja, há algumas entidades que têm defendido a nível internacional que, enquanto o docente da aula pode ser gravado e dar-se ou não a possibilidade aos alunos de manterem a câmara ligada, mas que depois o momento reservado às perguntas pelos alunos é um momento que não pode ser gravado. E não pode ser gravado porquê? Porque resultado dessas perguntas podem depois vir a resultar alguns juízos de valor relativamente aos alunos que naquela altura até fizeram uma pergunta tão disparatada e uma vez que tudo está gravado e que os dados podem ser utilizados para outra finalidade, eles podem eventualmente ser prejudicados posteriormente na procura de emprego. E então têm vindo a adotar esta postura que é a aula dada pelo professor é gravada, é dito no início que quem quiser terá o direito de manter a câmara desligada e que no final haverá lugar a um período de perguntas, mas que nesse período de perguntas já não será gravado. Agora vou-vos falar pessoalmente. Pessoalmente, eu quando estou a dar assim, uma sessão como estas, gosto, quando é com menos pessoas, como é óbvio, gosto de ver as caras das pessoas, mas entendo que as pessoas têm direito à sua privacidade e poderão não querer ser filmadas. E também me parece, isto já de um ponto de vista não do gosto, mas mais jurídico, que da gravação da imagem da pessoa que está a assistir uma aula não representa grande risco para ela, ou seja, não há grande risco. Estamos a falar de pessoas maiores, não estamos a falar de menores, como sabem, relativamente às crianças, o RGPD tem uma postura um bocadinho de maior cautela no tratamento dos seus dados. Estamos a falar de pessoas já mais crescidas, não me repugna e não acho muito grave a questão da gravação da imagem, embora sendo certo que só o poderemos fazer com o consentimento da pessoa. Pronto, era só esta questão relativamente à questão das perguntas.
Sim, relativamente ao consentimento para efeito do momento da avaliação, que serve, portanto, de base para eventualmente termos as câmaras ligadas no momento da avaliação, que era a pergunta do Paulo, ele só se torna efetivamente livre, era um bocadinho na lógica daquilo que nós falávamos há bocadinho relativamente àquele concurso, só se torna livre se existir uma solução alternativa, ou seja, tem que, para poder-se gravar, para poder-se manter a câmara ligada no momento da avaliação, com base no consentimento do avaliado, tem que existir uma alternativa. Senão, obviamente, não havendo alternativa, o consentimento deixa de ser livre. Okay. Agora, pessoalmente, eu acho que as aulas, as formações, quando gravadas, são menos interativas, as pessoas ficam mais reservadas. Sim. Ora, eu como sou pouco reservado, eu gostava de fazer 2 perguntas. Enfim, dar o tempo que é evidente aos presentes colocarem as questões que quiserem, o que entenderem colocar, mas eu gostava de vos aproveitar e colocar-vos 2 questões. Uma em relação à vossa experiência, que é muita pronto, pela formação que têm dado, pelo apoio que têm dado a instituições, a empresas, etc. Eu gostava, estamos a tentar fazer um balanço de 2 anos e tal. O que é que vocês acham, como é que Portugal está? Qual é a sensação que vocês têm em relação, quer o posicionamento das empresas, quer dos trabalhadores? Isto tem melhorado, eu já não digo se está bem, se está mal, não é isso, isto tem vindo a melhorar ou continuamos a subir para o lado como estávamos até ao dia 25 de maio de 2018? Qual é a vossa sensação? O país acordou a 24 de maio, porque toda a gente teve medo efetivamente do 25, certo? Aqueles e-mails todos, aquelas mensagens todas, ai meu Deus, queremos ficar em contacto consigo porque é tão importante para nós, choveu tudo no dia 24 de maio. Eu acho que até estávamos no caminho certo, João, acho que ultimamente no caminho certo, devagarinho, mas no caminho certo, acho que ultimamente, e muito na lógica daquilo que a Filipa referiu há bocadinho, as pessoas com receio para o seu bem-estar, para a saúde pública, aceitaram que o RGPD ficava confinado durante esse período de pandemia, como se ele representasse de alguma forma um risco de contágio muito mais elevado e portanto damos um passo para trás. Sim. Claramente ficou tudo onde estava em março de 2020. Não sei se a Filipa partilha da minha opinião. Sim, partilho e queria só acrescentar mais aqui 2 coisas. Eu acho que o país acordou a 24 de maio, mas acordou em pânico. E eu acho que um pânico exagerado que levou a que se tivessem feito algumas coisas que eu às vezes cheguei a dizer, algumas coisas que vi, que mais valia não terem feito nada. Porque o que fizeram foi completamente contraproducente, como por exemplo dispararem pedidos de consentimento, mesmo a quem não tinham que pedir consentimento. Pronto. Depois deste pânico inicial, acho que abrandaram, e abrandaram até o ano passado, até agosto, até ter sido a Lei de Execução Nacional. Porque começaram a pensar, se calhar isto é mais uma moda e é só uma coisa da Europa, isto não nos vai tocar a nós porque ainda nem temos a Lei de Execução Nacional. Aquele erro muito comum que na altura se fazia de pensar que o regulamento é igual a uma diretiva comunitária e que, portanto, carecia de transposição para a ordem jurídica nacional. Pronto. Acordaram ano passado, mas eu também concordo com a Maria e eu acho que se fizeram algumas coisas e boas coisas e acho que hoje, se eu for pensar não só do ponto de vista dos responsáveis de tratamento, mas também dos titulares de dados, porque é para eles e por causa deles que apareceu este regulamento, eu acho que hoje em dia as pessoas têm consciência, não todas muito bem, como é óbvio, mas genericamente as pessoas sabem que alguma coisa mudou e que isto dos meus dados pessoais não é assim tão fácil chegarem ao pé de mim e pedirem os meus dados. E já as pessoas estão muito mais alertas para esta questão, ou seja, já têm mais resistência a dar os dados, já fazem perguntas, então, mas para que é que precisa disto? Eu acho que a consciência coletiva mudou e a consciência de que quem trata dados também mudou, preocupam-se mais, podem nem todos estar muito bem informados, nem todos terem implementado as medidas todas, mas eu acho que há uma grande preocupação, maior agora, acho que sim. Mas há uma consciencialização.
Ainda bem. Já houve, exatamente. João, até seria interessante colocar aqui essa pergunta aos nossos participantes. Eu teria curiosidade em ver as respostas. Qual delas? Já não me Essa lembro. mesmo de saber se A vossa percepção. a percepção eu acho que era a primeira pergunta que tínhamos colocado. Miguel, dá para colocar a primeira pergunta? É dos dados pessoais? Sim, considera que hoje está mais atento à disponibilização dos dados. Ok. É evidente que agora vai ficar, se calhar... Já podem votar agora. agora já nos deixam, Miguel já nos deixa votar agora. Ai, obrigada, Miguel. Eu Miguel, vou dizer não... que sim. Gosto de ver toda a gente satisfeita. Oh, claro, com certeza. Já está. Já votei. Eu também. Desta vez votei. Exerci o meu direito cívico. Direito de voto. Temos depois aqui uma outra pergunta, entretanto, Sim. enquanto os colegas que estão presentes vão votando, eu podia aproveitar, entretanto, para fazer outra pergunta que já é de outra forma, que é, eu tenho sentido, não sei se a vossa opinião é a mesma, mas ao longo destes tempos, eu tenho sentido alguma... Olha, cá temos os resultados, ainda bem. Muito bem. Ainda bem. Espetacular, Acho que ficamos todos satisfeitos. Mas tem sentido ao longo destes tempos alguma crispação, se calhar a palavra é forte demais, mas alguma luta meio escondida entre a CNPD e algumas outras organizações ou algumas instituições portuguesas. Dá-me a impressão que há aqui uma luta de galos ou pronto, de interesses eventualmente não muito compatíveis. A minha pergunta não era sobre isso, não era isso que eu queria avaliar convosco, era como é que vocês comparam a CNPD às congêneras europeias, às outras autoridades de controle, à CNIL, à de Espanha, etc. Como é que a nossa CNPD se está a comportar, comparando com as outras? Qual é que é a vossa opinião? Mas sou eu, Filipe, tu depois suavizas, está ser. bem? Eu tenho muitas reservas. Eu acho que a CNPD também acordou um bocadinho tarde para a problemática, fruto de um conjunto de razões, de fatores. Primeiro, na maioria dos outros países já existia uma lei muito próxima daquela que foi, do regime que foi instituído pelo RGPD, que não tínhamos em Portugal. Por outro lado, a CNPD não tem os recursos das outras autoridades internacionais, da CNIL, ou da espanhola, ou da inglesa. Estamos efetivamente perante uma realidade diferente. Vamos ouvir? Sim, sim. Ficou tão parado que eu até achei que tinham... Estávamos com muita atenção. Muita atenção. Sim, até... desculpem. E portanto, acho que efetivamente não disponibilizaram, as outras autoridades nacionais acabaram por disponibilizar muito rapidamente um conjunto de ferramentas para as pequenas e médias empresas, nomeadamente, para um conjunto de setores profissionais para poder implementar rapidamente o RGPD. A falta de ferramentas por parte da CNPD, relembro que a maioria dos formulários foram também eles disponibilizados a 24 de maio de 2018. E, portanto, essa falta de ferramentas deixou as empresas de forma infeliz, um bocadinho na mão de quem queria vender os seus produtos e que nem sempre tinham soluções adequadas à realidade de cada uma das empresas. Conforme a Filipa referia um bocadinho, cada organização tem uma dimensão diferente e tem necessidades diferentes no que diz respeito à implementação do RGPD. Não vou implementar o RGPD da mesma forma na ordem dos engenheiros do que irei implementar na mercearia aqui da minha rua, não é? São realidades completamente diferentes e as soluções não podem ser as mesmas. O que funciona aqui não irá funcionar além. E acho que infelizmente, mas fruto lá está de um regime legal muito distinto, por um lado, e da falta de recursos que é muito pública e que é conhecida da CNPD, entendo que poderiam ter acompanhado melhor a fase de vigência do RGPD, mas antes da sua plena aplicação, aqueles 2 anos que tínhamos para efetivamente iniciarmos a implementação do RGPD. Bom, resta-me a mim também completar, é assim, parece que acordou um bocadinho tarde e depois parece-me que acordou muito tarde e andou de cadeias às avessas com o legislador.
Pronto. E isso foi notório e em alguns momentos eu não achei muito bonito do ponto de vista institucional. Porque, por exemplo, quando saiu a lei de execução do regulamento, e eu percebo perfeitamente que a CNPD tivesse motivos para discordar daquilo que ficou consagrado na lei, mas não fica bem a uma entidade pública dizer que vai desaplicar normas que constam de uma lei que não foi revogada, ou seja, não podemos, não é? O CPA e a Constituição dizem que não podem, portanto a lei existe e ela é para ser aplicada por todos em Portugal enquanto não for revogada, portanto até se pode dizer que não se concorda, que se tem reservas, o que não se pode dizer é que se vai desaplicar, porque dizer que aquela lei existe, aplica-se a todos, mas a nós não, porque não concordamos, eu acho que estiveram um bocadinho mal, pronto. E depois, porque em quase todas as questões quentes vão acordando tardiamente, eu percebo perfeitamente que isto tem que ser objeto de uma reflexão muito profunda, todas estas questões, não são questões fáceis e de resposta fácil, mas às vezes quando a resposta tarda, entretanto permite que muito burburinho venha sendo lançado para a ventoinha, e isso às vezes pode não ser, dá a sensação de estarmos sem rede. Eu acho que muitas entidades se sentem assim sem rede e depois desacreditam no papel da CNPD, ou seja, eu acho que a dada altura o que eu me senti foi um bocadinho como o Dom Quixote a lutar contra moinhos de vento, que é o dizer que sim senhora que era obrigatório e que era para implementar, e as pessoas a dizer, não é nada, porque a CNPD não vai autuar, isto vai ser só mais uma moda para nos fazer gastar dinheiro, e portanto eu acho que quando não se atua no tempo certo, corre-se o risco de depois não ser levado a sério. Pronto. Isto é quase como aqueles pais, no outro dia a minha vizinha estava a fazer isto, e eu se calhar quando os meus eram mais pequenos também fazia, não é? Que era, tu vais apanhar uma e meia, duas e um quarto, 2h45 e nunca mais chego ao 3, não é? Pronto. E é uma analogia, só para descontrair. Claro. Ok. Temos aqui duas questões, acho eu, que se nós ainda estamos mais ou menos no tempo, já ultrapassamos o nosso tempo, mas enfim, se tiverem disponibilidade, sim, claro. Tínhamos aqui duas ou três questões. Já havia do Orlando. Do Orlando. Posso responder, João? Claro, força. Já. Pergunta ao Orlando Sousa. Colocar a questão porque os outros colegas... Sim. Pergunta ao Orlando Sousa. Para um controle mais efetivo, não falta uma definição concreta de protocolos e soluções informáticas que permitam validar o nível de cumprimento do RGPD? Por exemplo, como é que consegue aferir o cumprimento do RGPD nos casos em que os dados passeiam em empresas de vários países? Orlando, percebo a sua pergunta e percebo que fosse altamente desejável para quem implementa o regulamento ou para quem fiscaliza a sua implementação ter este protocolo ou ter esta listagem de soluções e uma checklist a ver o que é que se deve fazer. Eu acho que propositadamente ele não existe. E não existe porquê? Porque estão dados os princípios de tratamento de dados no artigo 5º do regulamento. Depois há uma série de normas complementares que têm que ser conhecidas e porque a lei vem dizer que o regulamento e a lei de execução nacional, que cabe a cada responsável de tratamento, devidamente aconselhável, escolher as medidas técnicas e organizativas, tecnicamente existentes, economicamente viáveis, aplicáveis ou necessárias para cumprir com os objetivos e com os deveres de tratamento de dados, ou seja, dá-se a cada entidade a possibilidade de adequar as medidas que utiliza a duas questões, à sua dimensão, que será diferente, e ao tipo de dados tratados, e em função disto também podem ser exigidas medidas mais garantísticas ou menos garantísticas, e portanto aquilo que pode ser interessante na implementação do RGPD numa entidade pode não ser necessário na outra, e eu acho que é por causa disto que não existem estes protocolos que realmente muita gente anseia, mas repara que de cada vez que eles existem, acabamos depois por ter o sentimento oposto, que é isto numa empresa desta dimensão faz sentido, numa empresa de uma dimensão mais pequenina é completamente desproporcional. E portanto eu acho que o legislador teve bem quando disse que temos que encontrar as medidas técnicas e organizativas, economicamente viáveis e tecnicamente possíveis. E depois diz outra coisa, diz que se nós conseguirmos provar que apesar da existência de uma violação de dados, que não nos é imputável a nós responsável do tratamento daquela violação,
podemos ser exonerados de qualquer responsabilidade, ou seja, responsabiliza muito quem aplica, deixa muito na esfera do responsável de tratamento a decisão sobre as medidas a implementar. Pronto, a mim parece-me que é propositado a inexistência deste protocolo, o que não nos responsabiliza o responsável de tratamento. Maria, mais alguma chega em relação a esta questão concreta ou não? Não. Eu só queria responder também aqui rapidamente a uma questão do António, que pergunta os slides das apresentações, se calhar não estava no início, que nós combinamos e que avisamos os colegas que estão a assistir, é que isto está a ser gravado e por isso no final vai ser disponibilizado nos sites, no YouTube, enfim, nas plataformas normais da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, e por isso não é uma disponibilização dos slides em si, mas de toda a gravação de toda a sessão, está bem? Não sei se ficou... Temos uma pergunta da Fernanda Oliveira que ficou por responder. Então peço desculpa, Fernanda se em termos de contratação pública, que cuidado se deve ter a nível dos dados, nomeadamente nos contratos. Ok. O tratamento dos dados no âmbito dos contratos tem um fundamento licitude, que é a execução do contrato ou até diligências pré-contratuais. No entanto, eu tenho vindo a acompanhar muito este assunto, dadas as minhas atividades profissionais na Universidade de Aveiro, em termos de contratação pública. Se no âmbito por exemplo, se estivermos a contratar um serviço que implica tratamento de dados e o recurso a uma determinada software, a uma determinada plataforma, o contrato celebrado no âmbito deste contrato público, da contratação pública, terá que ter uma banda para efetivamente identificar o papel de cada um das partes do contrato, quem é o responsável, quem é o subcontratante, são eventualmente corresponsáveis no tratamento dos dados. Tudo isso tem de ser clarificado e muitas instituições públicas que, no âmbito de alguns contratos celebrados no âmbito da contratação pública, precisam desse tipo de adendas. Tem sido um dos problemas com que nos deparamos com alguma frequência aqui na Universidade. E, finalmente, dizer a Leonora, teve a amabilidade de dizer que muito do material que conseguiu reunir foi da autoridade espanhola, para além do nosso livro, Filipa. Referir que ela ir dar uma vista de olhos a CNIL, que também está lá um conjunto de ferramentas muito útil, e para quem não fala francês também está lá em inglês, portanto pode ser interessante. Nomeadamente o DPIA tem lá um software para fazer as análises de impacto, as avaliações de impacto, que é muito interessante. E eu sobre isso também queria dizer uma coisinha já agora, rápida, que é evidente que o vosso livro não é fazer publicidade, mas é verdade. Aconselho a quem tiver algum interesse nesta área que veja o vosso livro. Aliás, já saíram 2 edições e eu tenho as 2. E nomeadamente aquelas minutas que vocês publicaram no final, nesta nova versão, ajudam muito, e por isso é importante. E a falar também sobre o que a Maria falou sobre a CNIL. Entretanto, aquele software das avaliações de impacto, já houve alguém que se deu ao trabalho de apoiar esse esforço da CNIL, estamos a falar da autoridade francesa, não é? E o software das avaliações de impacto já está quase todo traduzido para português. Ai, maravilha, ainda não tinha visto. É verdade. Criou-se uma comunidade, isto não deve ir há muito tempo, deve ser recente. Eu andei lá a ver há 2 ou 3 dias, foi na semana passada. E o software já está quase todo traduzido em português. Faltam lá algumas coisas que eu quase que já me ofereci também de ajudar a traduzir, porque eu acho que só falta mesmo um bocadinho. O resto Se precisarem de ajuda, citam, que eu consigo traduzir algumas coisitas, está bem? Claro, aquilo é quase tudo, está quase todo traduzido e por isso não sei escrever códigos, é só isso. Não, mas aquilo não é código, é no fundo, há uns sítios em que tem umas palavras que estão em inglês e que estão para traduzir, mas o português está praticamente traduzido. São meia dúzia de coisas que faltam, já é mais que suficiente para nós pelo menos ficarmos com uma ideia do que é que podemos construir para uma avaliação de impacto, e isto também serve para, pronto, mais uma chega para a nossa assistência. Se tiverem curiosidade, aquilo podem descarregar o software, instalam numa máquina, aquilo corre em qualquer PC, e como está traduzido em português, praticamente quase todo está disponível. Ele é muito intuitivo, muito intuitivo. É muito fácil. Eu recomendo. Ok,
Posto isto, nós já, claro, já ultrapassamos o nosso tempo, nós estamos aqui numa amena conversa. Enfim, eu sou suspeito que eu convosco passava 2 horas ou 3 a conversar, ou mais. É mútuo, João. Ainda temos o tal almoço. Pois, exatamente. Almoço marcado. Bora jantar. Tanto faz, pode ser as duas coisas até. Eu prefiro, não estava a ser muito abusada, pronto. Pronto, ok. Agradecia-vos mais uma vez. Eu penso que não haverá mais nenhuma questão, entretanto, agradecer-vos mais uma vez a vossa disponibilidade, agradecer aos nossos colegas que estiveram presentes, ainda estão 50 e tal pessoas presentes ao fim de quase 2 horas de sessão, o que eu acho que é bom sinal, é sinal que o assunto é importante, que sentimos isto como útil. Só me resta agradecer-vos, a vocês e a quem esteve presente, e até uma próxima. Se calhar qualquer dia fazemos uma ação de formação mais, pronto, como formação mesmo sobre esta área, que se calhar os nossos membros com certeza precisam, sentem necessidade, e qualquer dia pensamos nisso, está bem? Obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Pela boa tarde, pelo bom fim de tarde. Obrigada. Obrigado a todos, fiquem bem. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem muito bem. Miguel, agora podes ligar, por favor, então.